Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu trago para vocês dois sensores de ondas milimétricas da Linken. Um é o Emotion Pro e Max. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles, mas já adiantando, além do sensor de presença, eles têm sensor de luminosidade e controle infravermelho. É um dispositivo bem completo. E se vocês curtem tecnologia e casa inteligente, se inscrevam no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E já deixa o seu like e compartilha com um amigo que curte tecnologia. Então bora lá ver a diferença entre esses dois sensores e todas as funcionalidades que eles trazem. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a Linken que enviou pra gente esses sensores aqui pra gente fazer o unboxing e os testes. Então, pessoal, qual que é a diferença desses sensores aqui para um sensor de movimento, que é o sensor PIR que a gente está acostumado a usar? Esse sensor é um sensor de onda milimétrica, ou seja, ele vai buscar a pessoa onde ela está e não precisa ficar se movimentando para ele poder funcionar. Por exemplo, o Emotion Max ele sente até o batimento cardíaco da pessoa ou o movimento da roupa sutilmente. Então acaba aquele problema de vocês estarem no ambiente e ter que ficar erguendo a mão para que o sensor funcione. Esse sensor aqui, além de tudo isso, ele tem um sensor de luminosidade que vocês podem usar para fazer várias cenas e tem também um controle infravermelho onde vocês vão poder controlar dispositivos como ar-condicionado, TV ou qualquer outro dispositivo que usa controle remoto. Existem algumas diferenças entre esses dois modelos e eu vou mostrar para vocês depois do unboxing. Se vocês quiserem adquirir esses sensores, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então bora lá que eu vou fazer o unboxing, apesar dele ser uma caixa pequena, vou mostrar o que vem dentro e depois eu vou mostrar as funcionalidades para vocês e algumas configurações. Pessoal, então olha só, eu vou fazer aqui o unboxing somente de um dispositivo porque os dois são idênticos, tá? O que vai mudar são as funcionalidades internas. Então esse aqui é o Emotion Max da Linken. Ele tem aqui o suporte a MQTT, ou seja, ele vai poder funcionar na rede de vocês de uma forma local, tá? Isso aqui é muito interessante. Através do Home Assistant, vocês podem ter o MQTT também instalado de uma outra forma, mas o mais comum é pelo Home Assistant. Ele é um sensor de ondas milimétricas, millimeter wave, que a gente chama. Ou seja, não é um sensor de movimento, ele é um sensor de presença. Então ele consegue fazer a detecção de pessoas no ambiente sem elas estarem se movimentando. Então olha só, pessoal, esse aqui é o Emotion Max, ele trabalha aqui com uma corrente de 5 volts e 2 amperes, então vocês vão ter que ter aí um carregador de no mínimo 2 amperes, tá? Ele não vem com o carregador, ele só vem com o cabo USB. Ele trabalha com Wi-Fi 2.4 GHz e ele tem sensor de luminosidade e controle infravermelho. Então vamos lá, vamos ver o que vem dentro da caixa, ó. Então esse aqui é o sensor, ó, ele tem um diâmetro de mais ou menos 61 milímetros e o tamanho aqui de 25 milímetros. Vocês podem perceber que ele é um sensor relativamente pequeno. A gente tem aqui o LED de funcionamento dele. Depois atrás a gente tem algumas especificações aqui, o modelo dele. E bem rente aqui vocês têm um botão de reset, ó. Se vocês olharem aqui é um botão de reset. Aqui a gente tem a entrada do USB tipo C. E aqui tem um corte onde fica aqui o cabo no caso, tá pessoal? Ele é um sensor bem simples, porém bem poderoso. Além disso, dentro da caixa, a gente tem aqui o manual do usuário, tá? Um guia rápido aqui, que mostra aqui como fazer as configurações, como criar a conta no aplicativo da Linken e mais algumas funcionalidades aqui do sensor. Temos um cabo aqui de USB-C para USB-A, de 1 metro. Esse cabo aqui poderia ser um pouco maior. E além disso a gente tem aqui um suporte que a gente pode colar esse sensor aqui, ó, e deixar ele apoiado no caso em algum lugar, na parede ou num móvel. Mas eu achei bem fraquinho esse suporte aqui, tá pessoal? Ó, por isso eu fiz a impressão de um suporte aqui mais reforçado, ó, que a gente pode usar nesse sensor aqui, ó, tanto na parede quanto no móvel. Olha só. Eu vou deixar para vocês lá na descrição esse suporte aqui em 3D.
Pessoal, então é isso que vem na caixa. Agora eu vou mostrar para vocês como parear esse dispositivo e as funcionalidades dele no aplicativo da Link Link. Pessoal, então vamos lá. Ó. A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no aplicativo da Link Link. Então esse aplicativo aqui, se vocês não tiverem, vocês baixam ele e criam uma conta ali. Então eu já tenho ele instalado. Antes da gente adicionar o dispositivo, ó, a gente vai pressionar o botão de reset. Lembra que eu falei que tem um botãozinho aqui? Lembra que eu falei para vocês que tem um botãozinho aqui embaixo de reset, ó? Então eu vou deixar pressionado aqui durante 5 segundos. E aí o que que acontece, ó? Ele começa a piscar, o dispositivo começa a piscar, ó. Se vocês olharem, ele tá piscando ali, quer dizer que ele tá aguardando a gente fazer a adição aqui, o pareamento. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, adicionar dispositivo, e aí eu vou aqui, ó, adicionar novo dispositivo, e séries, hubs e sensores, e aqui embaixo tem lá, radar, presença e sensor. Então olha só, ele mostra aqui, tá falando para ligar o dispositivo, a luz deve piscar, tal, vou dar um seguinte aqui. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que estar com o Bluetooth do celular ligado, principalmente se for iPhone, aí eu vou dar um já está ligado. Aí ele vai pedir aqui a minha rede Wi-Fi e a senha, eu vou dar um conectar. Agora ele vai começar a procurar o dispositivo, tá, pessoal? Isso aqui pode demorar um pouco, mas ele vai procurar e encontrando, ele já vai mostrar aqui para vocês. Ele já encontrou o dispositivo e agora ele pergunta onde está esse dispositivo. Eu vou colocar aqui escritório, tá bom? E vou dar um seguinte aqui. Ele pede também o nome do dispositivo, ele já dá um nome aqui padrão como Emotion Max e eu vou deixar esse nome mesmo, tá? Vou dar um gravar. Beleza, tá concluído. Aí eu vou dar um utilizar o dispositivo agora. Presta atenção agora, pessoal. Isso aqui pode acontecer no momento que vocês vão usar o dispositivo ou um pouquinho depois. Porque cada sensor dele, ele entende como um subdispositivo. Então, por exemplo, o sensor de luminosidade é um subdispositivo. Então aqui ele está dizendo assim, ó, subdispositivo detectado. Eu vou dar um adicionar. Aonde? No escritório também. Vamos ver aqui, ó. Qual que é o subdispositivo que ele encontrou aqui? É o presença. Então eu vou colocar aqui em português, ó, presença. E vou dar um gravar. Aí ele tem aqui cada grupo, que é a zona 1, zona 2, zona 3. Isso aqui nós não vamos mexer agora, depois eu mostro para vocês como fazer as configurações. Vou dar um gravar. Beleza, aqui ele está dizendo como utilizar e tal, eu sei disso. Beleza, concluído. Então ele já mostra aqui que o movimento está detectado. Olha só, pessoal, isso aqui é o sensor, o Max, tá? Eu estou fazendo o pareamento aqui do Max. Aí eu vou voltar aqui. Volto aqui e vou entrar aqui no Emotion Max. Quando eu entro aqui, ele já vai dar de novo a mensagem que um outro subdispositivo foi detectado. Vou dar um adicionar aqui no escritório mesmo. E aqui qual foi o dispositivo? Brilho. Então aqui eu vou colocar luminosidade, que é o sensor de luminosidade. Vou dar um gravar. Beleza? Eu sei disso. Concluído. Ó, ele está dizendo aqui que a luminosidade aqui está normal, que está em 76 lux. Isso aqui depois eu tenho também como vocês configurarem, eu vou mostrar depois e vou voltar aqui e vou entrar de novo no Max, beleza? Pessoal, então olha só, os dois subdispositivos que ele adicionou aqui foi o luminância e o movimento. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas opções desse dispositivo. Ó, eu posso adicionar aqui um subdispositivo que é através do controle IR. Ele dá um aviso antes que é o seguinte, o controle IR do Emotion Max não é compatível com o MQTT, então os dispositivos criados aqui eles só vão funcionar aqui nesse aplicativo, ou seja, ele não pode ser sincronizado com o Home Assistant. Então, pessoal, tem essa desvantagem no Max. No Pro já é possível fazer o controle dos dispositivos IR através do MQTT. No Max não está disponibilizada essa funcionalidade. Vamos ver se talvez a Link faça alguma atualização de firmware e isso seja disponibilizado amanhã ou depois. Beleza, eu sei disso. Aí, pessoal, aqui é uma tela bem parecida com alguns dispositivos que a gente já fez review no canal. Ele tem todos os tipos aqui de dispositivos que eu posso adicionar, TV, ar-condicionado. São os mais comuns que a gente usa o controle de infravermelho. Vou clicar em ar-condicionado, aí ele vai dizer... Ele sempre vai dar esse aviso aqui, vocês podem ignorar, tá? Adicionar dispositivo. E aí ele tem várias marcas já pré-definidas, tá? O meu ar aqui é da LG. Eu vou clicar aqui uma vez. E daí eu tenho algumas marcas aqui, uns modelos, alguns modelos aqui, mas eu não sei qual é, eu vou escolher esse primeiro aqui. Opção mais popular, vamos lá, vou testar aqui. Então vamos tentar desligar o ar, porque ele já tá ligado. Ó, funcionou na primeira, tá? Eu vou ligar.
Agora eu vou tentar alterar a temperatura aqui. Ó, tá funcionando perfeitamente, tá? Então, esse aqui, ó, funciona bem. Eu só clico aqui uma vez. Parabéns, o controle remoto do aparelho foi adicionado. Vou dar um continuar. E aonde ele está? No escritório. Pessoal, isso aqui, eu não sei por que ele pergunta em cada dispositivo, porque se o dispositivo principal está num lugar, normalmente a gente vai controlar os dispositivos no mesmo lugar. Mas vamos lá. Aí eu tenho o nome aqui, ar-condicionado. Vou colocar aqui teste, vou dar um gravar. Beleza, eu sei disso, concluído. Então, se a gente olhar aqui agora, a gente tem o ar-condicionado teste com todas as funcionalidades. Eu vou voltar aqui para vocês verem o Emotion Max aqui. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades. Deixa eu só antes falar para vocês o seguinte, ó. Eu tenho já o Emotion Pro que eu já tinha adicionado da mesma forma. Deixei já pronto aqui para a gente mostrar as diferenças. E tem o Max. Então, eu vou mostrar primeiro no Max, depois eu vou no Pro para vocês verem. Então, primeira opção aqui, a gente tem a luminância, que está normal aqui no caso. Se eu clicar aqui uma vez em cima, ó, ele está mostrando o seguinte, o brilho do ambiente está normal, está em 75 lux, e aqui eu tenho um gráfico do que aconteceu durante o tempo aqui, que é um histórico. E embaixo eu tenho o nível do brilho, então tá assim, ó, brilhante é maior que 100 lux, o normal é de 10 a 100 lux aproximadamente e o fraco é menor que 10 lux. Então isso aqui vocês podem depois alterar de acordo com o ambiente de vocês. Se eu quiser que o brilhante seja acima de 100, eu posso alterar essa barra aqui. Ó, eu posso seguir, por exemplo, a 139. Então quer dizer o seguinte, o brilhante é acima de 139 e o normal vai de 10 a 139. Esse mínimo também vocês podem escolher aqui. Conforme vocês mudam o mínimo do normal, ele vai mudar o mínimo do fraco também. Então vocês podem fazer essa configuração aqui. Eu vou voltar aqui para 100. Voltando aqui, pessoal, a gente tem um sensor de presença. Então vamos lá, ó. Tá assim, ó. Aqui vocês podem perceber que ele tem um ângulo aqui e ele vai pegar tudo que tá nesse ângulo. Então aqui ele tá pegando uma pessoa, que sou eu, que tô na frente do sensor. E se tivessem mais pessoas, ele vai mostrar aqui nesse diagrama. Até 4 pessoas ele consegue detectar. Então, pessoal, a gente pode criar aqui depois, ó, rastreamento de trajetória. Quando a pessoa se movimenta nessa área, ele rastreia isso aqui. Ele está dando uma mensagem que pode ser que ele não rastreie com precisão se o indivíduo tiver sobreposto aqui no caso. E aí embaixo eu tenho o histórico aqui, o que aconteceu na linha do tempo, nos horários, quando ele detectou aqui as presenças ou não. Para baixo, pessoal, aqui eu tenho contar pessoas. Então tá lá, número atual de pessoas. Tem uma pessoa. Então aqui ele vai mostrar o tanto de pessoas aqui que se movem dentro daquela área. E aí eu posso definir até 4 áreas, até 4 zonas. Um exemplo, vamos supor que eu vou colocar esse sensor aqui na minha cozinha. Minha cozinha é aberta com a sala, mas eu não quero que ele detecte ninguém na sala para acender a luz da cozinha. Vamos supor que eu vou fazer uma automação assim. Quando eu entrar na cozinha, ele vai detectar o movimento e vai acender a luz da cozinha. Mas se alguém passar ali na sala, ele não pode detectar. Então eu posso criar uma zona aqui, ó, que é a zona 1. Ó, eu marco aqui, por exemplo, é esse ponto aqui que eu quero que ele detecte, vamos supor. Então tá marcada aqui a zona 1, posso escolher a cor, posso escolher o nome, vamos supor que eu coloque aqui cozinha e dou um ok aqui, ó. Então ele deu o nome da zona de cozinha, cor azul, e aí tem assim, ó, atraso sem pessoas, ou seja, quanto tempo que ele vai ficar sem ninguém ali para que ele não detecte mais o movimento. Isso aqui tá 1 minuto, aqui tá um mínimo porque tá errada a tradução, é 1 minuto, ó. Então 1 minuto, 2 minutos, aí vocês escolhem aqui minutos e segundos, que é o atraso que ele vai ter. Por exemplo, se sai uma pessoa desse ambiente, dessa zona aqui, quanto tempo que ele vai voltar ao estado para não detectado. E depois a gente tem aqui o tempo de detecção ativa, ou seja, quanto tempo que eu preciso ficar ali para que ele detecte que tem mesmo uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa entrar rápido na cozinha e sair, ele não vai detectar, menos de 5 segundos. E aqui vocês podem também configurar depois para mais ou menos tempo, depende muito da automação que vocês querem fazer. Aqui é a opção de notificação push, se entrar uma pessoa, se sair, ele vai ficar dando notificação, não acho legal isso. E eu dou um salvar aqui em cima, ó. Quer dizer que aqui eu já criei a primeira zona, então eu posso criar até 4 zonas, que é da mesma forma, tá, pessoal? Ó, zona 1, 2, 3 e 4, a zona 1 eu coloquei cozinha. Eu poderia fazer uma outra automação na sala, quando alguém passar na sala, ele acende a luz da sala. Então, olha só, com um sensor só, vocês podem fazer até 4 automações, no caso, com 4 zonas diferentes.
pode fazer até mais automações, mas estou dizendo de zona aqui. Aí a mesma coisa aqui, ó, o atraso sem pessoas aqui, no caso, isso aqui é um padrão para todas as zonas, tá? Se vocês mudarem aqui, ele vai mudar para todas, se vocês não alteraram lá dentro. Notificação armada, ó. Se o movimento foi detectado dentro do período de tempo definido, o aplicativo receberá uma notificação. Por exemplo, aqui eu posso armar isso aqui em um determinado período só. Por exemplo, eu quero fazer aqui um sensor de movimento para alarme. Então eu posso colocar aqui somente da hora tal até a hora tal. Aí, se ele for detectado o movimento dentro desse período, o aplicativo vai receber aqui uma notificação. Aí, olha que legal, pessoal, a gente tem uma opção aqui de zona de interferência. Vamos supor que na sala de vocês ou no local onde vocês colocarem esse sensor aqui, tem uma cortina que fique balançando ou tem um ventilador de teto. Então vocês podem colocar aqui, ó, uma zona, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse uma cortina aqui desse lado. Então eu posso colocar aqui uma zona de interferência, que é o local onde ele pode ter uma interferência e ele vai ignorar aquele local para que ele não dê falso positivo no sensor. Então a mesma coisa aqui, eu posso dar um escanear depois e aí, ó, se eu der um escanear, ele vai verificar se tem alguma interferência no ambiente e vai automaticamente marcar aqui para mim. Vou parar isso aqui, ó, tá? E aí eu poderia salvar isso aqui. Vamos voltar aqui. Temos aqui uma opção de sensibilidade, que é onde você pode receber uma detecção de falso positivo. Às vezes vocês receberam aí um falso positivo, então vocês têm que configurar a sensibilidade do sensor de vocês. Aqui a gente tem alto, baixo e normal. E aí, pessoal, isso aqui vocês precisam fazer o teste do ambiente de vocês. Isso aqui não tem receita de bolo, vocês precisam ver como é que tá aí. A altura da detecção se aplica mais aqui a opção que eu falei do ventilador de teto e dos animais do que naquela zona de interferência. Aqui eu posso definir a altura do sensor, ó. Então vamos supor que eu coloquei esse sensor aqui a 1 metro da parede. Então eu posso colocar uma distância aqui de 1,40 m a 1,60 m do solo. Esse aqui é um exemplo que ele deu, ó. Altura máxima de detecção e aqui a altura mínima. Então a altura mínima, por exemplo, se tem animais aqui de 30 centímetros, vocês podem colocar a altura mínima aqui de 30 centímetros. Se tem um ventilador de teto que ocupa 20 centímetros e o ambiente de vocês tem 2,70 m, vocês podem colocar a altura máxima de 2,50 m, por exemplo. Então aqui vocês podem fazer essa configuração de altura para que ele não pegue também outros objetos e tenha falso positivo no sensor. E aqui, pessoal, essa opção ainda está em desenvolvimento, tá bom? Aí aqui nos 3 pontinhos a gente tem várias opções de exportar dado, configuração de altura, que foi o que eu expliquei, tem guia de instalação que ele mostra como instalar aqui o dispositivo, tem o histórico, tem algumas configurações, ó, onde tem o nome do dispositivo, localização, algumas informações, verificar se tem alguma atualização de firmware, que é bem importante vocês verificarem, como é um dispositivo relativamente novo, geralmente vai ter aí uma outra atualização de firmware e é importante vocês fazerem, tá bom? Esse aqui já tá ok. Pessoal, então olha só, aqui eu mostrei para vocês as opções todas do Emotion Max em relação ao sensor de luminosidade, sensor de presença aqui e o controle R. Agora a gente tem aqui, por exemplo, ó, a ligação MQTT. Essa ligação MQTT aqui, ela vai funcionar menos o controle R, como eu falei para vocês. O controle R só vai funcionar no Emotion Pro. Nesse caso, pessoal, vocês já vão ter que ter configurado aqui um broker MQTT, um Mosquito Broker, tipo lá no Home Assistant. Vocês instalam o Mosquito Broker, tem vídeo meu falando como instalar, eu vou deixar nos cards para vocês. E aqui vocês vão preencher com o IP do Home Assistant. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó, o IP do meu Home Assistant aqui é 192.168.533. Vou dar um OK. Aí eu tenho aqui o número da porta. Normalmente é 1883. No caso, a minha é 1883. Depois a gente tem aqui a conta, que é o usuário, no caso, tá? Eu vou colocar meu usuário aqui. E a gente tem a senha que foi configurada lá no Mosquito. Feito esse preenchimento todo, eu dou um salvar. Se eu voltar aqui, pessoal, na ligação MQTT, ó, aqui embaixo ele vai mostrar se está ligado ou não. Então isso aqui foram as configurações do Emotion Max. Agora eu vou mostrar para vocês no Emotion Pro. Ó, no meu Emotion Pro eu já tenho aqui uma barra de LED que eu configurei no meu escritório para ele ligar e desligar a barra de LED, que é infravermelha. E aqui eu tenho a mesma coisa, ó, sensor de luminosidade idêntico. Tem o sensor aqui de presença também, só que muda alguma coisa, ó.
Vocês podem perceber que esse aqui é um sensor 2D, ou seja, ele vai detectar aqui até a distância aqui de 7 metros mais ou menos. Então vai aparecer assim, ó. Ele vai saber aonde a pessoa tá. Se a pessoa tá mais para cá, por exemplo, eu quero fazer uma automação de quando a pessoa tá na porta de casa ou quando ela chega na sala. Então vocês têm como fazer através disso aqui, ó. Estado atual, tá se afastando a distância, ó. Então aqui a gente já tem um sensor diferente que ele vai pegar a distância do objeto, da pessoa, no caso, que está aqui, ó, ativo a distância de 1,5 metros. Daí eu tenho as zonas aqui, a zona 1 está com movimento detectado, a zona 2 não está detectado, a zona 3 e 4 não está configurada. Mas é a mesma coisa, se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, a zona 1, só que aí aqui, ao invés de colocar o quadrante que eu quero pegar, aqui eu coloco a distância. Então vamos supor, a zona 1 ele vai de 0 a 2 metros. Aí depende da automação que vocês querem fazer. O que muda é isso. O resto é tudo igual, tá? Atraso sem pessoas, tempo de detecção ativa, tudo igual aqui. Tem menos opções, é claro. E aí a gente tem, por exemplo, aqui o atraso sem pessoa, notificação armada, a mesma coisa, e a sensibilidade, se é baixo, alto ou média. Nesse caso, pessoal, a gente tem menos opções aqui no sensor de presença aqui desse Emotion Pro. Aí depende do que vocês querem fazer na casa de vocês. O Emotion Pro é bem mais em conta, no caso ele é $25, $26 mais ou menos. O Emotion Max é $40, lá no site da Link Linked. Eu vou deixar o link para vocês do AliExpress. No AliExpress não achei o Emotion Max, só o Ultra, que é um outro modelo que tem coisas a mais, que já vem com o cabo de umidade, eu acho, de temperatura. Eu vou deixar o link também para vocês do Ultra, mas se vocês quiserem comprar o Max, só pelo site da Link Linked por enquanto. Se eu encontrar um link aí para vocês, eu coloco na descrição do vídeo do AliExpress. Mas ali, ó, o Emotion Pro deve estar em torno de R$150, 160 por tudo que ele faz. O Ultra, que é melhor do que o Max, se eu não me engano, em promoção aí tá em torno de R$290, fora os impostos, tá, pessoal? Mas assim, dependendo do que vocês vão fazer em casa, vocês economizam 3, 4 sensores, então vale a pena. Então, gente, o que muda aqui só? Na ligação MQTT aqui, ó, já está configurado, ele já está aqui como ligado. Então eu vou mostrar para vocês lá no Home Assistant agora como é que fica isso. A única diferença é que esses dispositivos aqui, por exemplo, essa barra de LED aqui que eu configurei, vocês perceberam que ela está com o símbolo do Home Assistant? Então ela foi exportada lá para o Home Assistant. Então o MQTT aqui funciona também para o controle R. Ó, então a diferença é a seguinte: quando eu adicionar um dispositivo aqui, vamos supor que eu vou adicionar um ar-condicionado. Ele vai perguntar se eu quero só adicionar na aplicação ou se eu quero adicionar também no Home Assistant. Essa é a diferença. Se vocês escolherem o Home Assistant, ele vai também exportar isso para o MQTT lá no Home Assistant. Beleza, pessoal? Então tá certo. Ó, as configurações aqui do dispositivo no Link Linked são essas. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica lá no Home Assistant. Bom, vamos lá, pessoal. Então, olha só. No meu Home Assistant aqui, eu vou clicar nas configurações e aí eu vou nos dispositivos e serviços, vou na opção MQTT. Aí eu tenho aqui os dispositivos Emotion Max e o Emotion Pro. Então se eu clicar uma vez no Emotion Pro, vocês podem perceber que tem aqui vários sensores que eles põem, que é o sensor de área total, tá detectado. Aí tem área 1, área 2, detectado e não detectado. Tem o brilho aqui, que é a luminosidade em lux. Tem a distância que ele tá detectando. No caso aqui ele só exportou área 1 e área 2, porque são as que estão configuradas lá no aplicativo. E daí tem o evento aqui, ó. O estado do movimento aqui há 1 minuto foi detectado. E embaixo eu tenho algumas configurações que eu posso fazer através do Home Assistant também, tá, pessoal? Eu posso fazer aqui configuração de brilho. Nesse caso aqui, a frequência do brilho, a atualização de frequência do brilho, ele atualiza de quantos em quantos segundos. Aí eu posso colocar aqui o tempo que eu quero. Depois eu tenho aqui a detecção de movimento, ó. Onde está o meu sensor? Ele está no teto, está montado na parede, numa distância curta ou numa distância longa. Aí eu posso alterar aqui. Eu posso alterar aqui a distância que ele vai detectar os movimentos aqui no caso. E aqui eu tenho um diagnóstico de sinal, no caso, o sinal Wi-Fi, como é que tá, para saber se tá bom ou ruim. Agora, se a gente for lá pro... e lembra que eu tinha lá a barra de LED configurada lá no aplicativo? Então aqui eu tenho, ó, barra Luxio. Se eu clicar uma vez aqui, ó, eu tenho a opção de desligar a barra e ligar a barra através do MQTT, que são os botões que eu criei lá dentro. Isso aqui, pessoal, ó, são controles do tipo botão. Olha
olha só, button. Então vocês podem usar no dashboard de vocês isso aqui. Vocês podem usar, por exemplo, para fazer uma automação, tá certo? E eu tenho o Emotion Max, que ele tem todos esses sensores. É muito sensor, tá? Então, se vocês olharem aqui, dá para fazer muita coisa, dá para ter muita ideia aqui e fazer muita automação com esse sensor aqui. Eu tenho aqui o sensor de brilho, eu tenho o sensor aqui de pessoas, no caso, a distância do objeto 1 aqui, no caso, a velocidade do objeto, eu tenho aqui qual que é o X e o Y do objeto, para poder fazer, no caso, uma automação bem específica. Eu tenho também do objeto 2, 3 e 4 as mesmas coisas. Aí eu tenho aqui a presença na zona 1, presença na zona 2. Eu tenho aqui a contagem na zona 1, o tanto de pessoas que tem ali no caso, tá, pessoal? E aí eu tenho na zona 1 até a zona 4. Depois eu tenho as mesmas configurações aqui de brilho, tem a configuração aqui do radar, no caso, a frequência, tá? E tem o nível de sinal também. Pessoal, então olha só, tem muita opção, é um sensor bem legal. Eu vou tentar bolar um vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar bolar um vídeo com alguns exemplos usando esse sensor aqui, criando algumas automações e posto para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia de automação, também deixa nos comentários aí pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então eu vou mostrar para vocês aqui um comparativo entre os dois dispositivos. Tanto o Emotion Pro quanto o Emotion Max trabalham numa rede de 2.4 GHz Wi-Fi. A frequência de trabalho do Emotion Pro é 24 GHz, enquanto o Emotion Max é 60 GHz. O intervalo de detecção do Emotion Pro é de 6 a 7 metros, enquanto o Emotion Max um pouco menor, de 4 a 5 metros. Porém, o Emotion Max trabalha numa detecção 3D, enquanto o Emotion Pro numa detecção 2D. Enquanto o Emotion Pro detecta distância, o Emotion Max não detecta a distância. Eles fazem um rastreamento de localização. Os dois têm a opção de anti-interferência, como nós vimos no aplicativo. Tanto o Emotion Pro quanto o Max têm controle de infravermelho, porém com uma diferença. Enquanto o Emotion Pro funciona no aplicativo e no Home Assistant, o Emotion Max somente no aplicativo. Tem sensor de luminosidade os dois. Temperatura e umidade pode ser usado com eles, mas vocês precisam comprar um cabo específico que é vendido separadamente. Todos eles trabalham com o Google, com a Siri, com a Alexa e com o Home Assistant. Pessoal, a minha opinião sincera sobre esses produtos. Eu me surpreendi com o tamanho do dispositivo pela quantidade de funcionalidades que eles têm. Além disso, pessoal, fiz testes aqui, ele funciona perfeitamente em várias áreas. Eu estou usando ele na minha cozinha, que é aberta com a sala, e eu fiz a detecção somente em uma área que é da cozinha, ou seja, eu não preciso colocar sensores espalhados pela casa e eu posso fazer a detecção em várias zonas. Além disso, eu controlo meu ar-condicionado com esse próprio controle e também é possível fazer automações com o sensor de luminosidade para que a lâmpada da cozinha acenda automaticamente, principalmente em dias de chuva que fica bastante nublado. Eu também tenho um vídeo no canal de um outro dispositivo da Link Linked, que é uma tela, o ESG Display Max, mostrando que a qualidade da Link Linked é superior. Um ponto de ressalva só que eu gostaria de deixar é que o Emotion Max não tem a exportação do controle IR para o Home Assistant. Isso aí para mim foi um ponto negativo. Tomara que a Link Linked faça alguma alteração aí no software para que ele possa ser exportado. E vocês, pessoal, o que acharam desses dispositivos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Que são dois sensores de movimento. Mas já adiantando, além dele ser sensor de... Mas já adiantando, além dele ser sensor de... Mas já adiantando, além dos sensores de... E se vocês curtem tecnologia e casa inteligente, se inscrevam no canal e ativem as... Então bora lá ver a diferença entre esses... Então vai acabar aquele problema de vocês estarem no ambiente e ter... Existem algumas particularidades e diferenças entre tanto o Emotion Pro quanto o Emotion Max. Dois sensores de ondas milimétricas.